Sejam bem-vindos de volta, meus amigos. Bom, mais um vídeo aqui no canal e ela, a nossa queridíssima e tão aguardada NBA, voltou para nos entregar pautas, eita, quase que não sai, para nos entregar temas, assuntos para falar. E bom, vamos começar com alguns dos destaques da NBA nesses dois primeiros dias de rodada, né? Ainda não dá para dizer que foi toda a rodada da NBA, porque ainda tem alguns times que não jogaram da primeira rodada, né, digamos assim, mas vamos já aproveitar esses dois primeiros dias para comentar, já que a grande maior parte dos times já atuaram e já nos mostraram aí um petisco, um aperitivo do que vai ser a nossa temporada da NBA, tá bom? Vamos começar então, deixa eu pegar aqui meu telefone para poder comentar com vocês aqui alguns destaques, tá? E o primeiro grande destaque que eu vou dar aqui, já que nós também damos uma grande atenção para jogadores do draft, vindo do draft, novatos, enfim, é para os novatos. Essa é a nossa primeira grande destaque, porque, cara, a gente teve uma noite de uma rodada de estreia, né, digamos assim, da boa parte dos novatos de mais destaque, né, do primeiro round ali, que foi realmente muito chamativo, tá? Muito chamativo. E o mais interessante é que nem o Cooper Flag foi o grande destaque. Na realidade, não foi nenhum dos 5, quem sabe dos 10 principais destaques dessa primeira aparição na NBA, mas obviamente não é uma crítica, a gente tem que dar tempo ao tempo, tá bom? Ele não jogou mal, não foi uma atuação péssima, foi só uma atuação discreta, tá? Mas vamos aqui alguns destaques. A gente teve o Cooper Flag fazendo 10 pontos, 10 rebotes, o Dylan Harper com 15 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, o VJ Edecombe, esse foi o grande nome dos novatos, né, na primeira rodada. Na realidade, se a gente for pegar historicamente, a gente teve uma estreia realmente histórica do VJ pelo Philadelphia, marcando 34 pontos. Fazia muitos anos, é a maior pontuação de um novato neste século, tá superando todo mundo, LeBron James, Kevin Durant, Allen Iverson, cara, Cooper Flag, Wembanyama, Zion Williamson, quem você imaginar, Anthony Davis, ele superou. Então o VJ foi realmente espetacular nessa noite de estreia. Com o Knupel, fez 11 pontos, 5 rebotes, 1 assistência. Ace Bailey foi bem mal na sua rodada de abertura, né? 2 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Não teve um volume tão alto assim, mas foi extremamente discreto no jogo. Discreto para mal, né? Nem discreto como o Flag foi, discreto mais ok ali, normal. O Ace foi um pouco mais destoou bem para baixo, assim, principalmente comparado com os outros, né? A gente teve o Trey Johnson estreando com 16 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. O Jeremiah Fears com 17 pontos e 2 assistências. E o Igor Damian, o nosso russo favorito, com 14 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Esse foi a gente está pegando aqui o top 8, né, da última classe, mas a gente teve o Cedric Coward jogando bem, escolha número 11, né, de Memphis no último draft. A gente teve outros novatos jogando bem também, sem tanto destaque assim. O Ryan Crockbrenner, né, a escolha de segunda rodada do Charlotte, que a gente destacou aqui no nosso vídeo de destaques sobre o segundo round, né, dos estilos do draft. O Ryan foi excelente na sua noite de abertura. Então, assim, a classe de novatos foi um dos grandes destaques desse primeiro momento da NBA. Claro, é o primeiro jogo de todo mundo aqui. Não estamos aqui fazendo análise, não estamos aqui fazendo, projeção, não. Tá tudo certo, tudo em paz. Também o VJ não vai ter 34 pontos de média na temporada, vai errar, vai ter jogos ruins, tudo certo. Só estamos aqui destacando o primeiro momento, a primeira amostra, né? A primeira mesmo, a primeira impressão de todas, tá bom? Mas eu queria destacar aqui um pouquinho, o Trey Johnson, ele teve 16 pontos, a maioria dos seus arremessos foram vindo jogadas sem a bola, né? Em que ele pegava e arremessava, principalmente ali na zona morta. E ele fez isso muito bem por Texas a temporada inteira na NCAA, e já chegou na NBA mostrando essa sua versatilidade sem a bola também. Então mostrou sua capacidade de pontuar e arremessar muito bem quando ele só pega e arremessa, mas ainda tem muita coisa para mostrar, viu, do banco. Então, assim, uma boa primeira impressão. Outro cara que eu gostei bastante foi o Jeremiah Fears, outro que eu adorava no processo de draft, um dos meus principais jogadores da última classe. Começou muito bem também, teve 18 minutos só e fez 17 pontos. Jogou com muita paciência, muita tranquilidade. A gente vai ver os lances dele, ele
controlando muito bem o ritmo, sem acelerar muito, sem correria, sem alopração, sabe? Ele que é um cara bastante explosivo, não explosivo, mas bastante ligeiro, né? Muito ágil. Ele conseguiu controlar bastante o ritmo de jogo, colocou a bola no chão, foi com tranquilidade, achou seus espaços e produziu muito na área pintada. Muito, muito mesmo. Ele foi 7 de 9, se não me engano, no garrafão. Então, assim, partida muito boa também, claro. É só a primeira impressão, tá? Mas, obviamente, eu não vou aqui falar mais mal do Ace Bailey, tá? Foi só o primeiro jogo do cara, vamos deixar o menino mostrar o que ele tem pra mostrar. Mas, já entrando na segunda parte dos destaques, vamos falar aí de Philadelphia 76ers, porque o que a dupla Tyrese Maxey e VJ Combe jogaram nesse primeiro jogo, meu amigo, foi um escândalo, mas um escândalo assim, gigante, tá? O Maxey fez uma partidaça. Vamos pegar os dados dele aqui certinho. Ele terminou a partida de ontem com 40 pontos em 41 minutos, tá? 13 de 24 nos arremessos, 7 de 9 no perímetro. 7 de 9 no perímetro. 6 assistências e só um turnover. O cara cometeu um erro, né? Uma perda de bola, 6 assistências, 40 pontos em 41 minutos e ainda venceu a partida contra o Boston Celtics. Então, assim, uma partidaça do Tyrese. Ele que vem para uma temporada muito forte, não ficou tão saudável assim na última, o time era uma bagunça e essa ele já começa com o pé direito. Esse cara que para mim é uma estrela já da NBA e só tende a crescer, só tende a evoluir, tá bom? E o seu companheiro aí de armação também, VJ Combe, chegou com tudo. A gente acabou de comentar nos destaques dos novatos, mas ele sem dúvida foi o principal novato da rodada, o principal novato na rodada de abertura nos últimos, sei lá, 60 anos basicamente. Então, 34 pontos para ele em 42 minutos, 13 de 26 nos arremessos, 5 de 13 no perímetro, 8 de 13 no garrafão, 3 assistências, 2 turnovers, um roubo, nenhum erro, nenhum bloqueio, uma falta. Assim, cara, uma partidaça histórica dele. A gente viu ele agredindo muito bem um garrafão em jogadas em que ele não precisava tanto assim colocar a bola no chão, criar o arremesso, fintar, mas ele tem uma explosão absurda e ele consegue cortar em direção ao aro com muita facilidade. Então, o VJ se aproveitou muito daquilo que a gente chama de gravidade e daquilo que a gente chama de espaçamento, né? Que quando o espaço que existe entre os jogadores, entre a cesta. Então, assim, um time que está muito concentrado no garrafão, que joga muito próximo ao aro, com muitos jogadores povoando o garrafão ofensivo, não tem espaçamento tão bom, né? Pode ter um jogo no garrafão muito bom, mas não tem espaçamento de quadra tão bom assim, um perímetro ofensivo tão bom. Então a gente viu nesse jogo o Tyrese se aproveitando de um espaçamento que a NBA tem em geral, né? Se a gente comparar a NCAA, a nossa NBA tem... A nossa NBA não, né? Mas a NBA tem um espaçamento muito maior. Os jogadores tendem a ter mais espaço para jogar, né? Entre atacar o ar, enfim. E o VJ se aproveitou muito bem disso. E ele vai se aproveitar muito pro resto da carreira, tá? Porque, assim, a gente viu ele jogando em Baylor, sendo um ótimo jogador infiltrando, né? Sem a bola, com a bola e tudo mais, finalizando próximo ao aro. E agora na NBA, onde a liga é espaçada, o jogo é mais fluido, é mais aberto, é mais descondensado, não é tão próximo, tão apertado, tão agarrado, ele tende a ter espaços e muitos para aproveitar. Ainda mais jogando com o Joel Embiid, com o Tyrese Maxey do lado, caras que chamam muita atenção na defesa, e ele só entre aspas, né? É aproveitar para atacar o aro. Mas, indo para o nosso próximo destaque, certamente o cara que dominou todo mundo da NBA ontem especificamente, né? O nosso alienígena favorito, o francês que assusta a todos, e nós que não torcemos pro San Antonio Spurs temos medo, porque esse cara é um absurdo. Victor Wembanyama jogou 30 minutos e fez 40 pontos. Em 15 de 21 nos arremessos, 1 de 2 no perímetro, 14 de 19 para 2 pontos, 1 assistência, 15 rebotes, 3 tocos, 1 roubo, 4 faltas. Meu amigo, o que esse cidadão fez de highlight ontem, olha, é coisa pra... Assim, se fizer um compilado desse jogo e falar que esse é o compilado de uma carreira inteira dele contra o Dallas, a gente falaria ok, né? Uma carreira inteira, sei lá, 20 jogos contra Dallas, 30 jogos contra Dallas, e ele fez isso aqui na carreira contra Dallas, ok, né? Mas ele fez tudo isso em um jogo. Ele produziu highlight, assim, pra
para uma carreira contra um time, e ele fez tudo em um jogo. Era bola de tudo contra a jeito, era step back caindo, era ball handling, era passando por debaixo das pernas, era enterrado de costas, o Anthony Davis perdidinho. Cara, o Anthony Davis ainda defendeu bem. O Anthony Davis fez um bom trabalho defensivo, mas o Wembanyama não tá nem aí pra isso. Ele simplesmente tem 2,25 m e arremessa como se tivesse 1,93 m. Né? E se move como se tivesse 1,80 m. E bate bola como se tivesse 2,1 m. Cara, ele é bizarro. Esse cara é bizarro, foi o grande destaque. E preparem-se porque o MVP do homem tá chegando a passos rápidos. Passos rápidos, tá bom? Um vídeo curtiu pra vocês, não vou ficar aqui enrolando muito. A nossa NBA voltou. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Temos coisa pra falar de NBA e vamos lá, tá bom? É isso. Um beijo e até a próxima.